Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Melfieira, que é a filha de um conde que é rejeitada pela maioria da nobreza por conta da sua peculiar paixão por culinária baseada em monstros. Certo dia, enquanto ela se dirigia para participar de um banquete para encontrar um noivo, um marido, essas coisas, Melfieira é atacada por um monstro, né, que estava descontrolado, que não estava por Aristide, um nobre conhecido como Duque Louco por Sangue. Ele é conhecido isso justamente por conta do jeito que ele luta, da magia arcana que ele tem. E esse episódio a gente fala um pouco dela também, da magia arcana, de tudo do passado dele. E estou falando de Passa a Carne do Monstro, senhora. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, já compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, né, eles tinham continuado a viagem, eles tinham feito uma parada no lugar, porque a viagem seria um pouco longa, até o território Galbraith, né? E aí eles tinham continuado a viagem. Eles estavam com uma escolta, né, dos soldados ali, dos aliados, dos guardas do Aristide, para o território Galbraith, né? E ela estava muito preocupada com ele porque num episódio um pouco mais para trás, ele tinha acontecido uma sobrecarga de mana dentro dele. E ela já tinha conhecimento sobre isso. Por quê? Porque sua mãe também tinha a mesma coisa. Né? Ela fazia toda a extração de mana e tudo mais, mas ela ainda sofria com essa pequena doença que ela tinha. E essa doença acabou levando ela à morte. Né? Ou seja, ela não queria. O próprio Aristide fala que no território deles, eles tinham que continuar lutando contra os monstros, né? Mas ele tinha que continuar lutando contra monstros para livrar seu território dos monstros, os descontrolados e os que até mesmo os descontrolados, e não se importa com o que acontece com ele. Ele não se importa de dar a sua vida para esse objetivo. E na hora em que ele falou isso, a Melfieira tinha ficado um pouco irritada. Por quê? Porque ela não queria que ele morresse. Não queria que ele se sacrificasse por esse objetivo. E fala que agora ele não deveria falar isso, de dar a sua vida em troca de um objetivo que seria eliminar monstros, né? Então ele revela que na verdade ele é um príncipe, né? Mas que acabou aceitando fazer parte da família Galbraith para que seu irmão mais velho se tornasse o rei. Pois existia um rei que era conhecido como sábio e tudo mais, que tinha os olhos e cabelos parecidos com o do príncipe atual, né? Loiro e cabelos loiros e olhos roxos, né? E por conta disso, ele tinha herdado esse apelido desse rei, né? Sábio e tudo mais. Enquanto o próprio Aristide, ele tinha herdado, né? Ele tinha nascido com esse negócio do descontrole de mana, com esse negócio de magia arcana e tudo mais, que estava causando bastante confusão para ele dentro do palácio. Né? Dentro do palácio tinha muita confusão referente a isso, porque quando ele tinha esse descontrole de mana, ele acabava destruindo coisas e tudo mais, ficava com febre, né? Que é sempre o que acontece, você sempre fica com febre e tudo mais, né? E ele se sentia culpado por isso estar acontecendo com ele. Ele acaba falando isso para o seu irmão, que estava querendo defender ele de tudo que podia acontecer com ele devido a essa situação que ele passa, né? E com esse descontrole, ele começou a ficar mais perto da área dos soldados. Por quê? Porque ele não poderia ficar mais perto, porque os soldados poderiam defender, proteger ele, e alguma guerra parece que tinha estourado, alguma coisa assim parecida. E ele acaba falando para o seu irmão que iria para os Galbraith, né? Queria para o território dos Galbraith, iria ser adotado pelos Galbraith, e em troca seu irmão se tornaria o rei e impediria que algo ruim acontecesse novamente. E ele acaba abraçando o Aristide, falando que ele estava se preocupando muito, pois ele era somente uma criança, ele não devia se preocupar tanto com isso. E ele fala que depois que foi para o território dos Galbraith,
ele começou a usar seu poder arcano para derrotar todos os monstros que tinham ali na floresta, ali perto do território. Mas a Melfiera estava falando para ele que se ela tivesse sucesso com sua pesquisa de extrair mana dos monstros, eles não precisariam se preocupar com monstros descontrolados. E além do mais, eles poderiam provar a carne de monstros descontrolados, né? Monstros que estavam descontrolados. Então, isso seria uma vantagem, né? Porque daria comida para as pessoas, mas também teria outra vantagem, que os monstros não seriam venenosos e não poderia causar muita coisa pro próprio Aristide, né? E ele, vendo que ela não queria que ele desse sua vida, pois toda a vida preciosa, e que ele tinha perdido, que ela tinha perdido a sua mãe para a mesma situação que ele estava passando, né? Que ela estava passando, que era o descontrole de mana por conta do seu poder arcano. E com isso ele acaba beijando a testa dela, o que acaba deixando ela um pouco envergonhada, pois ela não estava esperando por aquilo. Mas ali dentro daquele momento, né? Ali dentro daquele momento, né, eles já estavam um pouco mais próximos do território do Galbraith, né? Eles estavam passando ali por um pequeno rio, a floresta, que era um pouco mais próxima do território. E eles estavam com um certo problema. O problema é que alguns monstros voadores ali que tinham aparecido do nada, eles já estavam se aproximando do grupo ali que estava viajando para o território Galbraith. E ali os guardas, os soldados que estavam acompanhando a escolta para irem para o território Galbraith, eles já fizeram uma formação, né? Eles entraram em posição, e o próprio Aristide acaba protegendo ela, né? Acaba protegendo a própria futura esposa. Ele fala que também não tinha intenção de casar, mas quando conheceu ela, acabou mudando de ideia referente a isso. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.